Deus tocou o meu coração para que pudéssemos abordar esse tema. Falarmos sobre hoje a doutrina da salvação. Porque a doutrina da salvação é uma das mais fascinantes, mas eu diria ainda mais importantes doutrinas da palavra de Deus. E nessa doutrina da salvação nós vemos envolvidos dois importantes atributos de Deus: a sua graça e a sua justiça. A justiça e a graça de Deus, necessárias para a nossa salvação. Gostaria de inicialmente definir o que é graça. Graça é benevolência, graça é mercê, é estima. Graça é um favor que se dispensa ou recebe de uma forma imerecida. É algo que não merecemos. A graça não é obtida por méritos próprios. Graça também é um mecanismo de clemência que extingue a punibilidade relativa a um crime comum. Desta forma, alguém que recebe graça vê a pena que está cumprindo ser apagada. A graça apaga, cancela a pena. Uau, que presente! Ter a nossa punibilidade simplesmente excluída, terminada, cancelada. A definição de justiça. Justiça é a consequência justa de nossas ações. A justiça é a bênção, caso nós venhamos a fazer o bem, ou a maldição, se viermos a fazer o mal. A justiça deve imputar os mesmos direitos e consequências para todos, ou seja, buscar a igualdade entre todos. Não importa quem pecou, não importa quem cometeu o crime, a justiça é, de fato, entre aspas, justa, se a punibilidade for igual a todos, sem exceção. Onde não entre privilegiados, onde não entre pessoas que sejam excluídas da classe daqueles que seriam punidos. É por isso que muitas vezes nós ficamos irados com a situação do nosso país, quando vemos que existe injustiça e não justiça. Quando vemos que a lei privilegia alguns em detrimento de outros. Mas justiça é a consequência justa de nossas ações. É a bênção para quem faz o bem e a maldição para aquele que faz o mal. Graça e justiça são componentes inseparáveis da salvação divina. Não há como excluirmos a justiça da salvação e nem tampouco excluirmos a graça divina em nossa salvação. Precisamos compreender na profundidade a ação desses dois atributos divinos. Você hoje precisa sair daqui sem nenhuma dúvida da profundidade, da compreensão correta destes dois atributos divinos, porque nós podemos cair em extremos e sermos privados dessa salvação, ou muitas vezes nos auto-enganarmos, partindo para estes extremos. Um dos extremos é esse. É quando nós encaramos a salvação como um ato de justiça sem graça. Quando nós olhamos para a nossa salvação somente sob a perspectiva da justiça, isso nos leva à hipocrisia do legalismo, onde nós passamos a exaltar a justiça própria, baseada em uma suposta meritocracia por cumprir ritos e ordenanças. É a gente cair na hipocrisia daquele fariseu. Lembram daquele encontro no templo, um fariseu e um publicano? O fariseu bate no peito, levanta-se, fica de pé, olha para os céus e diz: eu sei, ó Deus, que tu me ouves.
Mas eu tenho certeza de que o Senhor está me ouvindo, porque eu não sou como aquele publicano. Imagine ele que está ali, achando que o Senhor atenta para a oração dele. O fariseu se apoiava numa meritocracia, numa justiça própria, achando que ele se justificava por cumprir rituais e ordenanças. Mas lembram do publicano? A Bíblia diz que nem tão pouco ele conseguia olhar para os céus, mas ele só batia no seu peito dizendo: ó Senhor, sê propício a mim. Ó Senhor, perdoa-me, miserável pecador. Quando a gente olha para a salvação única e tão somente sob a ótica da justiça, a gente comete o pecado da hipocrisia e do legalismo. Mas o outro extremo é quando a gente olha para a graça sem justiça. É quando a gente somente olha sob a perspectiva da graça de Deus. Isso nos leva a uma perversão do ato de salvação proporcionado por Deus. Nos leva a uma perversão, porque nos leva a um comodismo, e esse comodismo passa a ser pautado em uma graça barata. E o que é uma graça barata? É a graça que ignora o juízo de Deus sobre os pecadores. Ah, o Senhor é tão amoroso, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão misericordioso, que Ele não vai trazer juízo sobre ninguém. O Senhor vai salvar a todos. E isso é uma heresia chamada de universalismo. Olhar para a salvação somente sob a ótica da justiça nos torna legalistas, hipócritas. Olhar para a salvação única e tão somente sob a ótica da graça de Deus, isso nos torna corrompidos pecadores, que continuarão na prática dos nossos pecados, se apoiando simplesmente na graça, no amor, na misericórdia de Deus. Ele não vai me condenar, Ele é muito bonzinho. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E não há como separar essas duas verdades. Quando olhamos para Deus, não podemos nos esquecer que Ele é uma unidade. E por unidade entendemos que Ele é tudo ao mesmo tempo e em todo o seu ser. Deus é todo amor, Deus é todo justo, Deus é todo santo, Deus é todo misericordioso. Os seus atributos não se anulam, os seus atributos não se compensam. Deus não é simplesmente, dentro da ótica de alguns, somente amor e parte justiça. Se nós não olharmos para Deus como um todo, se imaginássemos que Deus fosse em parte justiça, em parte graça, em parte amor, e que esses atributos se complementariam, eu teria que admitir que a parte de Deus em que Ele não é amor, Ele estaria desprovido de amor. E se eu imagino que Deus é só parte justo, a outra parte não seria justa. E onde está a totalidade de Deus e a sua unidade? Um mistério muitas vezes imperceptível por nós é que Ele é todo amor, todo justiça, todo santidade, todo poder, toda ciência. E quando a gente olha para Deus dentro dessa totalidade, a gente precisa saber e se conscientizar que justiça e graça não se anulam. Quando eu olho para Mateus 5,45, o que é que está escrito lá? Porque Deus é aquele que faz que o sol se levante sobre maus e bons. Deus é o Deus que faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. Isso é graça. É o fato de que a chuva e o sol são dados tanto a bons como a ruins. Mas esse amor e essa graça de Deus não anula a sua justiça, porque em Gálatas 6,7 está escrito que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Como é que você tem aproveitado a chuva e o sol que graciosamente Ele te dá? Ele é bondoso, Ele é amoroso.
Ele proporciona para nós o livre-arbítrio, a decisão de plantarmos o que quisermos. Mas você não vai colher nada diferente daquilo que você plantou, porque isso é justiça. Quando a gente olha para um outro texto da palavra de Deus, João 3,16, tão amado por nós, não? Lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Isso é graça, isso é amor, isso é mercê. Mas em Romanos 5,8 está escrito que Ele provou o seu amor pelo fato de que Cristo morreu por nossos pecados. Isso é justiça. Não há, irmãos, como isolarmos, separarmos a justiça e o amor de Deus, a sua graça. A tentativa de isolar graça e justiça leva o homem a construir um falso evangelho, pautado em textos isolados, pois os textos existem, e que podem fazer com que você se apoie em uma ou outra qualidade de Deus, colocando-a como soberana sobre a outra. Por exemplo, se você abre a Bíblia em Salmo 103, 8 a 13, o que é que diz em Salmo 103, 8 a 13? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Porque assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Oh, que graça, quanto amor. Alguns leem esse texto e dizem: eu tenho liberdade para pecar, porque o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. Eu tenho liberdade para continuar pecando deliberadamente, porque o Senhor afasta as minhas transgressões tão distantes como estão o Oriente do Ocidente. Eu posso continuar pecando e pedindo perdão, e pecando e pedindo perdão, porque o Senhor é como um pai que se compadece de seus filhos. Graça barata. Olhar para o texto simplesmente naquilo que te satisfaz é rebaixar a graça de Deus a uma graça barata. Entretanto, existem outros textos que exaltam a justiça de Deus. E esses são os textos preferidos por outros, que querem apoiar-se na sua meritocracia, nos seus nos seus benefícios, na sua justiça própria, nos seus méritos. Ele abre em Salmo 1, 5 e 6 e lá está escrito: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Está vendo? Continua você nessa tua vida, o teu caminho perecerá. Seja como eu, justo. Eu posso abrir em Gênesis 18, 25, está escrito: longe de ti, ó Deus, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Onde já se viu Deus perdoar ao ímpio? Onde já se viu Deus não levar em consideração o caminho do justo? Aqui era Abraão intercedendo contra a destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor não vai destruir a cidade se tiver alguns justos. O Senhor vai fazer isso? Destruir a cidade junto com pessoas inocentes? Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras.
Para entendermos completamente, meus amados irmãos, a necessidade de Deus unir justiça e graça, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel. Vai comigo no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Nesse evento do Antigo Testamento, nós vamos entender como é que graça e justiça de Deus são unidas e trabalham em favor da nossa salvação. Encontraram Daniel 6? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem que Daniel havia sido levado exilado para a Babilônia. Daniel e mais um grupo de jovens judeus, hebreus. E nós já temos a transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. A Babilônia havia caído sob o Império Medo-Persa. E agora nós temos um rei chamado Dario, a quem Daniel, que começou servindo lá na Babilônia, permanecia ainda nesse exílio, servindo agora ao rei Dario. Nós sabemos do testemunho, do caráter de Daniel, homem justo, homem que determinou não se corromper, mas continuou temendo a Deus e vivendo uma vida de hombridade e de retidão. Começa o capítulo 6 dizendo assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Então Dario escolheu 120 homens que estariam sobre todo o reino. Mas sobre esses 120 homens, ele escolheu 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. Então tinham 120 príncipes, governadores, e sobre esses 120 governadores, 3 homens que governariam sobre esses 120. Daniel era um deles, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei se engraçou com ele. O rei gostava de Daniel. E aqui nos diz no versículo 3 que o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel não somente iria ser um dos 3 que estariam sobre os 120, mas Dario estava olhando, esse é um tão excelente homem, uma pessoa tão dedicada, tão sábia, que eu vou colocá-lo sobre todo o reino. O que isso causou nos outros homens? Quem é esse hebreuzinho? Quem é esse estrangeiro que vem aqui para governar sobre todos nós? Versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles queriam armar uma cilada para Daniel, para destituí-lo e para que ele não fosse escolhido pelo rei como esse líder geral. Mas eles não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nós nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se nós não acharmos algo contra ele na lei do seu Deus. Ele é tão fiel a Deus que se a gente não encontrar uma forma da gente fazer uma lei e que essa lei vá contra a lei de Daniel, a gente não vai conseguir fazer, sabe, e pegar ele em um deslize. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei, versículo 6, e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Ó os bajuladores, né? 120, mas os outros 122 homens vão até Dario e começam a bajular o rei. Ó rei, vive para sempre. Ó rei, todos os presidentes, versículo 7 do reino, os capitães, os príncipes, os conselheiros, os governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó reizinho, nosso rei bonitão Dario, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma essa proibição, assina esse edito aqui, rei Dario, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Sublinha isso, não se pode revogar.
Então eles chegam bajulando o rei e dizem: rei, a gente está pensando numa lei aqui. O senhor é tão importante, tão querido por nós, que nós queríamos que o senhor promulgasse aqui um edito. Já está a lei, está feitinha aqui. Só falta o senhor agora colocar a tua assinatura. E se o senhor assinar, olha que lei bonita. A gente está falando que ninguém pode pedir favor a ninguém a não ser o senhor, porque o senhor é demais. Ó rei Dario, o senhor é um rei. Eu acredito que todas as nações da terra queriam ter um rei como o senhor. Bajulam ele, e no versículo 9 diz que por essa razão o rei Dario assinou o edito e a proibição. O que seria proibido? Que no intervalo de 30 dias, de um mês, ninguém poderia orar a nenhum Deus e pedir favor a ninguém que não fosse ao rei Dario. 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, ele entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Talvez se fôssemos nós diríamos: e agora? O que a gente vai fazer? Deixa eu fechar as janelas, deixa eu entrar debaixo da cama para fazer minha oração aqui. Ninguém pode me ver. Está proibido, porque se alguém me ver orando, se alguém me ver cultuando a Deus, se alguém me ver aqui pedindo o favor de Deus, eu posso ser lançado na cova dos leões. Foi isso que Daniel fez? Daniel continua a sua rotina normal. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não mudou a sua rotina. 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. É isso que eles queriam, lembra? Nós não vamos conseguir nada contra Daniel que não seja algo contra a lei do Deus dele. Conseguimos o que nós queríamos. Ele é tão fiel a Deus que ele não deixaria de ser fiel a Deus para ser fiel a Dario. 12. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: ó rei, o senhor não assinou esse edito aqui, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O senhor está lembrado que o senhor assinou isso aqui? Respondeu o rei dizendo: é claro, essa palavra é certa, é claro que eu assinei. Não estou com amnésia, não estou com Alzheimer. Assinei esse edito, vocês trouxeram para mim. E conforme a lei dos medos e dos persas, esse edito não se pode revogar. Sublinhou, não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe: a gente tem uma coisa para contar para o senhor. Sabe, rei? Sabe aquele Daniel que o senhor estava querendo colocar sobre todo mundo? Aquele Daniel que o senhor disse que é bonzinho, o Daniel que o senhor estava querendo colocar aqui para governar em todo o reino, ele é um traidor. Daniel 13, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Olha os fofoqueiros. Ele não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Ele fez pouco caso. Antes, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Como vocês acreditam que Dario poderia fazer para livrar Daniel de que esse edito fosse de fato levado a cabo? Era uma lei, era um edito. O rei não poderia rasgar esse decreto? Podia ou não podia? Mas por que Dario não rasgou o decreto? Por que ele não ignorou essa lei? Por que ele não deixou a lei de lado? 15 e 16. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode o quê? Mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele
te livrará. Dario poderia ignorar, Dario poderia rasgar, Dario poderia não levar a cabo esse edito. No entanto, um edito promulgado por um rei, um edito promulgado por uma autoridade, se fosse revogado, e no caso os editos e os decretos dos medos e dos persas, não poderia ser revogado em hipótese alguma. Se ele fizesse isso, ele infringiria em uma palavra simples. Ele iria contra uma palavra simples, mas que é sobre a qual se apoia o trono do nosso Deus: justiça. Justiça. Se o rei Dario rasgasse esse decreto porque era Daniel a quem ele amava, ele seria injusto. E quando uma autoridade viola a sua palavra, ele perde a credibilidade. É por isso que você e eu precisamos cuidar com aquilo que nós falamos e prometemos. Deus disse que Ele trará a juízo todas as palavras proferidas por nós, para nossa própria condenação. É por isso que a Bíblia diz: quando a Deus fizeres um voto, cumpra-o. Porque é melhor que não votes do que votes e não pagues. Uma coisa impedia Dario de não levar a cabo esse decreto: justiça. Justiça. Quando se permite, irmãos, que alguém viole uma lei, quando se permite que alguém viole uma lei sem punição, isso induzirá as pessoas a não mais respeitarem essas leis e não darem mais crédito à palavra do legislador. Você já se sentiu tentado a dizer: ninguém obedece esse raios dessa lei porque eu que vou obedecer? Quer saber de uma coisa? Eu também vou por aí. A gente faz isso todos os dias quando a gente infringe uma velocidade, quando a gente estaciona onde não deveria estacionar, quando a gente vê a vaga do idoso, a vaga do deficiente, a gente vai olhar e fala: ninguém respeita, porque eu vou respeitar. Quando se permite que uma lei seja violada, se perde a credibilidade. Deus estabeleceu suas leis. E você percebe que quando Deus estabelece suas leis, estas não podem ser violadas, pois se forem violadas, trazem castigo, sanção, punibilidade. Ele não pode voltar atrás. Quando nós lemos lá em Romanos 1, de 29 a 32, que estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, sendo detratores ou difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quando Deus estabelece os seus decretos e as suas leis, por que Ele não volta atrás?
Por que que ele não pode permitir que o seu amor, que a sua misericórdia diga, não, é o Xandizinho que cometeu isso, ele é o queridinho do meu coração, eu não vou trazer juízo sobre ele. Ah, mas ao Rodrigo sim. Por que que Deus não pode voltar atrás nos seus decretos, em que aqui ele diz que não somente os que cometem isso, mas aqueles que também, apoiam, fazem pouco caso ou consentem com os que fazem, serão trazidos a juízo. Por que que Deus não volta atrás no seu decreto? Por uma palavra: justiça. Deus é justo. E quando ele diz que todos pecaram e porque pecaram estão destituídos da graça de Deus, ele cumprirá. Isso é justiça. Se Deus voltasse atrás em sua palavra, ele deixaria de ser justo e ninguém mais daria crédito à sua palavra. Por isso, que porque Deus é justo, o castigo se faz necessário. O salário do pecado é a morte. Oh, meus irmãos, se a gente ficasse só na justiça de Deus, nós já estaríamos no inferno. Não haveria a mínima chance, porque Deus não volta atrás para não trair a sua palavra. Lembra do que nós cantamos? Deus de promessas, Deus de alianças, Deus que não é homem para mentir. A história apresenta um homem chamado Zaleuco de Locros. Quem foi Zaleuco de Locros? Foi um legislador grego do século 7 a.C. Ele promulgou uma lei na Grécia que, se violada, traria como sanção a perda dos 2 olhos do condenado. Alguns historiadores dizem que essa era uma lei contra o adultério, outros dizem que era uma lei contra o roubo, mas a lei existia. Cometeu, desobedeceu, os 2 olhos serão arrancados. A lei estava sendo cumprida, até um dia em que foi trazido diante de Zaleuco o seu filho. O filho de Zaleuco havia simplesmente infringido a lei de seu pai. Como pode agora uma autoridade salvar a quem ama de um castigo que busca demonstrar justiça? Como salvar aquele a quem você ama sem violar a lei, para que a sua palavra continue sendo digna de credibilidade? A história diz que Zaleuco tomou uma atitude. Já que a lei não é clara em falar de quem seriam os olhos a serem arrancados, existe uma brecha na lei. Eu permito que vocês arranquem um olho do meu filho, mas o segundo olho vocês arranquem de mim. Sendo assim, Zaleuco pôde demonstrar seu ódio pelo pecado e pela desobediência, e ao mesmo tempo demonstrar amor pelo seu filho. É isso que nos faz entender o que Deus fez. Num acontecimento como esse, nos faz ter uma ideia do que Deus fez. Deus estabeleceu leis para que obedecêssemos. E Deus estabeleceu que quando desobedecêssemos, nós teríamos o castigo por violar essas leis. E nós violamos essas leis. Lembra do relato que nós lemos de Romanos 1? Mentira, fornicação, prostituição, desobediência, engano, soberba,
maledicência. O Senhor estabeleceu que digno de morte é aqueles que praticam, mas dignos de morte também são aqueles que consentem que isso seja praticado. Deus poderia não nos condenar, ignorar ou alterar as suas leis, mas se Deus revogasse o seu decreto, se Deus simplesmente dissesse: não, eu vou voltar atrás da minha palavra agora, quando eu disse que todos pecaram e separados estariam da minha graça, eu vou voltar atrás nisso, por uns e por outros, porque Deus amou o mundo, e amou o mundo de tal maneira que eu não quero permitir que a minha criação vá ao inferno. Deus poderia não nos condenar, Deus poderia, em sua soberania, ignorar ou alterar as suas leis, mas sendo assim, Ele perderia a sua credibilidade e Deus violaria um dos seus maiores atributos, que se chama justiça. Lembra que justiça nós definimos, é a consequência justa de nossas ações. É a bênção para quem faz o bem, é a maldição para quem faz o mal. E a justiça deve imputar os mesmos direitos e consequências para todos. A justiça exalta a igualdade de todos, sem exceção. Mesmo crime, mesma sentença. Mesmo trabalho, mesma retribuição. Isso é ser justo. Deus não pode ser parcial. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus diz que o que o homem plantar, ele também vai ceifar. Deus diz que todos nós prestaremos contas a Ele. Ser justo é ter a capacidade de julgar objetivamente, sem envolver os seus sentimentos ou os seus interesses. O que a gente tem visto no nosso judiciário são pessoas que não são pessoas que têm capacidade muitas vezes de julgar, porque são pessoas que têm interesses nas causas. O que pode já impedir que um juiz julgue uma causa é qualquer proximidade com aquele que está sendo julgado. Saiba que Deus idealizou um reino de amor aos seus filhos. Lembra do que Jesus diz em João 14? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês. Mas eu vou e vou preparar esse lugar, e quando eu for, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus idealizou um reino de amor aos seus filhos, por isso estabeleceu regras para que todos fizessem jus da mesma forma. Isso é justiça. Deus não pode levar uns privilegiados e outros não. Deus não pode fazer acepção de pessoas, isso feriria a sua justiça, isso faria com que Deus perdesse a sua credibilidade. Porque devo eu obedecer às regras de Deus, se Ele não leva isso a cabo? Por isso que todas as leis são estabelecidas por amor. Sabe por que Deus estabelece as regras? Sabe por que Deus levará a juízo aqueles que desobedecem às regras? É por amor. É por amor. Para que não seja injusto, por isso Ele estabelece as regras. E quem obedece às regras será retribuído, porque justiça é isso, é retribuir a quem faz jus. Por isso a salvação exige justiça, mas também exige graça, que é o favor imerecido da parte de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, nesse pensamento. Todos nós pecamos e estaríamos condenados. Você concorda com isso ou não? Quem aqui diz: eu sou um pecador, pastor? Concordo, diga amém. Somos ou não somos pecadores? Todos nós pecamos e estaríamos condenados. Mas se todos fossem condenados, onde é que estaria a graça de Deus, o seu amor? Nós seríamos condenados justamente. Mas onde estaria o seu amor?
a sua graça. Mas se para manifestar graça, Deus voltasse atrás em seus decretos e enviasse todos ao céu, todos vocês mereciam o inferno, mas sabe de uma coisa? Eu quero estender e dar graça para todos vocês. Todos vão para o céu agora, amém ou não? Quem ia achar ruim isso? Está todo mundo salvo. Não importa o que você faça, porque eu sou um Deus de graça e de amor. Onde é que ficaria agora a justiça de Deus? E Deus é todo justo. É por isso que Deus enviou o seu próprio Filho. Deus enviou o seu próprio Filho para ocupar o nosso lugar na cruz do Calvário. Deus enviou-nos um substituto, e esse substituto sofreria em nosso lugar o castigo e a sanção que a lei exigia, pois graça não é impunidade, alguém teria que pagar. Aí talvez você diga, não é injusto Jesus Cristo pagar por nós? Lembra de Zaleuco? Ele permite que arranquem o seu próprio olho, em amor e graça ao seu Filho. É dessa forma que, enviando o seu próprio Filho, que faz parte da unidade divina, Deus estaria como que oferecendo não um olho, mas os 2 olhos. É ninguém mais que sofre o castigo do que o próprio Deus enviando o seu Filho. Sou eu que providenciarei a graça e a salvação para vocês. Em Salmo 84, 9 a 13, diz o seguinte: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. O salmista profeticamente anuncia o que aconteceu na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário onde misericórdia e verdade se encontram. É na cruz do Calvário onde a justiça e a paz se beijam. É na cruz do Calvário onde a nossa salvação é efetivada. A cruz é o local onde a justiça e a graça de Deus se manifestam. É na cruz do Calvário onde se cumpre a profecia de Isaías. Em Isaías 53:5, o profeta diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz e justiça se beijando. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados.
fomos sarados. Ao enviar seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados, Deus mostrou sua justiça, condenando o pecado, mas também mostrou sua graça, o seu favor imerecido, porque graça sem justiça é injustiça. Graça sem justiça é permissividade. Deus deveria imputar o seu castigo e cumprir a sua palavra. Por isso a solução dada por Deus para nos perdoar, sem violar o seu decreto, foi encontrar um substituto perfeito e voluntário. E esse foi o seu próprio Filho. Jesus voluntariamente se ofereceu, por isso que a mensagem da cruz é uma mensagem de graça e justiça. Ao invés do Senhor executar a sua justiça sobre nós, Ele executou a sua justiça sobre o seu próprio Filho. E a cruz é esse ponto de encontro entre a sua justiça e a sua graça. Esse é o Evangelho completo. Nunca nos esqueçamos, meus amados irmãos, de que os nossos pecados foram responsáveis pela morte de Cristo. Os nossos pecados são responsáveis pela morte de Cristo. Os nossos pecados, os teus pecados, são responsáveis por cada gota derramada de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor te poupou de executar a justiça dele em ti, e executou a justiça dele no seu próprio Filho. E hoje a graça é derramada sobre nós. Porque quando a gente recebe esse presente de Deus, o Senhor olha para nós e não nos vê mais como pecadores condenados. Ele vê a justiça de Cristo imputada sobre nós. É o que diz na segunda de Paulo aos Coríntios 5, 17 a 21. Assim que se alguém está em Cristo, e quantos aqui estão em Cristo, diga amém. Nova criatura são, nova criatura. Em nome de Jesus, não menospreze o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não faça do sangue de Cristo algo vil na tua vida. Nova criatura. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olhou para a cruz, e lá estava o seu Filho, Ele viu cada um de nós naquela cruz. E quando você, pela fé, crê em Jesus Cristo, hoje, quando Deus olha para ti, quem Ele vê em ti e em mim é Cristo.
chegamos a uma conclusão. Entenda, meu amado, de uma vez por todas: Deus é amor, mas Deus é justiça. Se você de graça não receber o presente da substituição de Cristo naquela cruz, você pagará com a tua vida, porque Deus é justiça. Ou você se entrega a Cristo, que já pagou o preço, ou você pagará o preço em si mesmo. E a condenação é esta: quem crê nele não será julgado, mas quem não crê já está condenado. 2, reconheça seus pecados e creia que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e que isso não vem das nossas obras. Não vá pela justiça sem graça, porque por mais que você fizer, você se torna inútil em tentar se justificar diante de Deus. Mais 3, assuma que as nossas obras não nos farão justos, mas elas darão provas de que somos justos. Se você não tem sido uma nova criatura, e se você se apega à graça barata para continuar pecando deliberadamente, a Bíblia diz que para ti não resta nada mais do que o fogo consumidor do inferno. Porque aquele que é filho não vive mais na prática do pecado deliberado. E saiba que Deus é amor, mas a justiça dele não é anulada por seu amor. E Deus levará a cabo a justiça, ou em Cristo, como já foi, ou em você, te condenando ao inferno. 4, não caminhe pela graça barata, desprezando a justiça de Deus e vivendo uma vida de pecado, em nome de Jesus. Se conscientize de que nossa comunhão com Deus se estremece quando pecamos, e que a confissão de pecados é o que restaura a nossa relação com Deus. Confesse os teus pecados ao Senhor e deixe-os. Deixe-os. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas o que insiste em esconder as suas transgressões jamais prosperará. E por último, alegre-se na cruz de Cristo, pois a cruz de Cristo é o ponto de encontro entre a justiça e a graça divina. É na cruz de Cristo onde a paz e a justiça se beijam, se encontram. É lá na cruz de Cristo onde nós obtemos a nossa salvação. É por isso que nós vamos para esse momento tão precioso da ceia do Senhor, para trazermos à memória esse sacrifício que possibilitou com que a graça e a justiça de Deus fossem uma realidade em nossas vidas. Vamos preparar o nosso coração cantando um cântico ao Senhor. E eu quero te convidar, se você porventura ainda não creu em Jesus como seu Salvador, eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje pode ser o dia da tua salvação. Hoje pode ser o dia em que você pode abrir o seu coração e, como nós vamos cantar aqui, dizer: toma, ó Deus, o meu coração. Entregue-se a Jesus. Ore aí no seu lugar onde você está, diga: Senhor, eu reconheço que sou um pecador.
E hoje eu aprendi que o sacrifício do teu filho na cruz do Calvário foi por mim, foi no meu lugar. Perdoa-me. Está aqui o meu coração. A Bíblia diz em João 12 que a todos quantos o receberam, a este Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. Mas se você, meu amado irmão, já se decidiu por Jesus, mas insiste na tua vida de descaminhos, mais uma vez eu te repito, em nome de Jesus, cada gota de sangue derramada por Cristo, cada chicotada que Ele levou nas suas costas, cada cuspida que Ele levou no seu rosto, a coroa de espinhos que colocaram em sua fronte, os cravos enormes em suas mãos e em seus pés, foi por tua culpa, foi por minha culpa. Que você possa, em nome de Jesus, valorizar essa graça, esse favor imerecido. Fica de pé, vamos louvar ao Senhor. Reconcilia-te com Deus. Enquanto canta, prepara o teu coração para participar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo fala que aquele que participa indignamente, ele participa para a sua própria condenação. Se você não tem valorizado o sacrifício de Cristo, se você não tem levado a sério o que Ele fez por ti na cruz do Calvário, não brinque com Deus, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Este é o meu desejo, Senhor.